Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe a visão espírita e do espiritismo acerca de um assunto que está afeito ao acolhimento que as casas espíritas e as sociedades espíritas oferecem àqueles que a procuram. Para conversarmos sobre atendimento fraterno, recebemos hoje o companheiro da Lide Espírita, divulgador do Espiritismo, escritor, psicólogo, trabalhador da causa e da divulgação constante e permanente da mensagem do Espiritismo, André Bordini. Seja bem-vindo, André. André, nós vamos conversar hoje sobre um assunto afeito, e nós entendemos que é afeito a todas as crenças e a todas as fés, que se chama o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno. O que é um atendimento fraterno? Como podemos definir isto? A Federação Espírita Brasileira, através das federativas no Brasil inteiro, no nosso caso no estado de São Paulo, da USE estadual e em Ribeirão Preto, da USE Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto, tem um departamento que se chama Departamento de Atendimento Espiritual. O atendimento espiritual, ele engloba várias frentes de trabalho, todas elas ligadas à recepção, ao acolhimento àquele que chega na casa espírita. Quais são essas frentes de trabalho? São o passe, a água fluidificada, os grupos de preces e vibrações, a palestra evangélica, o culto do evangelho no lar e o atendimento fraterno. Então, são 6 frentes de trabalho, né, em que se procura acolher aquele que chega na casa espírita, dando conforto, né, dando consolo, ou colocando na prática, realmente, né, a proposta e o propósito da doutrina espírita de ser o consolador prometido. Então, é muito comum que as pessoas cheguem no centro espírita numa situação de dúvida, de angústia, de sofrimento. Alguns hoje até chegam um pouco mais por curiosidade, interesse. Hoje, ser espírita já não é mais um problema, pelo contrário, as pessoas, né, sentem até uma aceitação social, até um certo status, né, sendo espírita, etc. Mas muitos ainda chegam em situação de sofrimento. E aí, o que a casa pode oferecer para essa pessoa que chega em condição de sofrimento? Magneticamente, ela pode oferecer o passe e a água fluidificada, né? Que são uma transfusão de energias magnéticas fundidas com energias espirituais, né? De transmissão de elementos fluídicos para o bem-estar da pessoa que chega. A água, que é um veículo condutor também fluídico, espiritual, muito importante. André Luiz, através de Chico Xavier, nos fala da importância da água como veículo da ação dos espíritos, né? Inclusive outras religiões também usam a água e etc. Né? A água tem esse poder de veicular essas energias, a água fluidificada. Uma palestra evangélica que resgate a mensagem de esperança de Jesus, para que a pessoa possa ouvir no centro espírita, né, a mensagem de Jesus explicada à luz da doutrina espírita e, quem sabe, encontrar nessa leitura do Evangelho um sentido superior, mais interessante para a vida,
que possa se sentir um pouco mais confortável, né? O culto do Evangelho no lar, que nós devemos estimular, orientar como deve ser feito, de que maneira, por que ele é importante. Os grupos de preces e vibrações, porque nós sabemos que a prece é um mecanismo muito importante para mudar a nossa vibração espiritual, e o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É a escuta atenta, cuidadosa, caridosa, indulgente da fala daquele que vem trazer uma angústia, um sofrimento. E essa escuta, ela tem que ser realizada desprovida de julgamentos, né? Nós não estamos... Quem vai realizar um atendimento fraterno na casa espírita não está ali para julgar, para condenar, para dizer o que a pessoa tem ou não que fazer com a vida dela, né? Então, o atendimento fraterno, dentro das casas espíritas, é um trabalho, uma tarefa em que se abre um espaço para que aquele que sofre venha contar, falar, se colocar, desabafar, falar dos seus problemas, e nós, ouvindo com atenção, tentemos dar um cuidado espiritual. O que é um cuidado espiritual? É transmitir a mensagem que a doutrina tem para aquela pessoa, quer dizer, a visão não que nós temos, a visão pessoal de quem está atendendo, mas a visão que a doutrina espírita tem, em geral, e não é daquele problema específico, mas dos problemas humanos de modo geral, e oferecer o que nós temos para oferecer. O que nós temos para oferecer? A solução dos seus problemas? Não. Né? Mas às vezes a pessoa está tão angustiada, ela está precisando tanto ser ouvida, em sigilo, né? Garantida por um sigilo, por uma discrição, e uma escuta que não seja julgadora, que não seja condenatória, que só dela ir, só dela falar, só dela encontrar um ambiente espiritualmente preparado, tranquilo, sereno, para ouvir as suas angústias, já está bom, ela já sai melhor. Se a gente puder transmitir para ela coragem, esperança, bom ânimo, né? E ainda oferecer o passe, água fluida, ou fluidificada, né? A orientação para o culto do Evangelho no lar, que pode ser feito por ela sozinha no lar dela, etc. Nossa, isso já é de uma riqueza, de uma intensidade, de um valor que nós não podemos avaliar o tamanho e a grandeza. André, nós estamos falando com o público em geral, pode ser que um dos nossos telespectadores sinta necessidade de um diálogo fraterno desse, de procurar uma casa espírita, e as casas espíritas são procuradas em função das questões que envolvem, em muitos momentos, a relação e o entendimento de cada um acerca da vida espiritual, da influência que sofre e de uma série de outras situações ligadas a isso. Aí ele vai à casa espírita, né? O que ele vai encontrar? Como será esse momento? Como será essa chegada dele na casa espírita? Que orientações nós podemos oferecer para quem resolve, nosso telespectador, procurar a casa espírita para um atendimento fraterno? E na sequência, explicando para ele também quem ele vai encontrar neste atendimento fraterno. Porque ele vai encontrar uma casa espírita, mas vai encontrar um companheiro espírita ou uma companheira espírita neste trabalho, que é para dosar as expectativas acerca do que ele busca, do que ele quer encontrar numa casa espírita, né? Do que ele poderá encontrar nesta atividade. Zola, é muito comum que, inclusive, a pessoa não tenha ideia do que ela vai encontrar. Então, em geral, ela não tem expectativa nenhuma, ela precisa falar. Ela precisa ser atendida e acolhida. Uma coisa boa, que eu acho que é um diferencial, é que o caráter de um atendimento fraterno no centro espírita não é, inclusive, fazer
prosélitos ou converter ninguém. Então pode ser que alguém de uma outra religião, etc., num momento de desespero, busque um atendimento fraterno dentro de um centro espírita. E não tem problema. Nós vamos ouvir a pessoa, né? A pessoa vai ser ouvida dentro do centro espírita e ela vai ser ouvida com amor, com caridade, com indulgência, sem nenhuma relação de superioridade daquele que ouve. Então, esse espaço de atendimento de emergência espiritual, né, de urgência espiritual, é um espaço de neutralização do desespero, da angústia. Só isso. Né? O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar pessoas disponíveis para ouvi-la e para transmitirem não opiniões sobre a vida pessoal dela, ou orientações do que ela deve ou não fazer, ou se são espíritos obsessores ou não que estão atuando, porque também não é o caso, né? Mas assim, ouvirem a mensagem que a doutrina espírita tem para oferecer e que vai muito além dos próprios princípios doutrinários, né, que nos diferenciam. Então, mais do que ela, né, acreditar nos princípios da doutrina, ela vai encontrar uma mensagem cristã de solidariedade e de esperança. Então, não interessa, ela pode ser católica ou materialista ou protestante, o que ela vai ouvir na casa espírita é que vale a pena viver, vale a pena lutar, vale a pena sofrer, vale a pena trabalhar, vale a pena cuidar de si mesma, cuidar das pessoas que a gente ama, né? Que o amor incondicional é aquele que não espera, né? Que vale a pena amadurecer para a vida, né? E não deixar que as decepções e os problemas impeçam que o sentido se esvazie da nossa existência. Então, esse é o discurso que a pessoa vai encontrar. Porém, num processo de atendimento fraterno, muito mais importante do que o que a pessoa ouve, é ela encontrar realmente um espaço para poder, à vontade, falar daquilo que a aflige. Porque há situações de tal forma, tão desesperadoras, tão tristes, tão dramáticas, que até quem atende, está ouvindo, não tem muito o que dizer. E às vezes um sorriso, um chorar junto com o outro, uma mão no ombro que diz: eu entendo a sua dor e conte conosco, ou conte comigo, já é uma expressão suficiente para consolar o outro. Porque às vezes a nossa dor é tão grande que tudo que a gente ouvir vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque nós estamos tão absorvidos no labirinto da nossa dor que nós não conseguimos processar muito discurso, muita informação. Mas a gente quer falar e quer sentir que o outro está ouvindo a gente com interesse, com atenção, com carinho, com amor, e só isso já é maravilhoso. E se eu, inclusive, procurar um lugar que me ofereça isso, sem cobrar de mim qualquer adesão a qualquer tipo de expressão religiosa ou mudança, melhor ainda. André, é bom também que o nosso telespectador saiba que dentro das casas espíritas, todos os trabalhadores são voluntários. Todos lá estão pela causa, pela verdade que abraçam e se dedicam e se doam gratuitamente. Então não existe custo, não existe dinheiro envolvido nisto, não existe paga nenhuma a ser feita. É um simples exercício de convivência fraterna com aqueles que nos buscam
e vão lá conversar, bater um papo, externar as suas angústias, as suas tristezas, ou buscar uma orientação, um caminho ou uma visão espírita para o momento que passa. André, qual é o perfil, como é esse trabalhador espírita, como ele se forma, como é esse companheiro, esse colaborador que o nosso telespectador vai encontrar na casa espírita? Como é? Qual é o jeitão dele? Olha, Zola, não existe um perfil, não existe um padrão, né? Qualquer ser humano de boa vontade que já esteja há algum tempo frequentando o centro espírita, que tenha algum conhecimento sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que tenha uma certa maturidade existencial, qualquer pessoa pode, né, se preparar para um trabalho como esse. Como hoje o movimento espírita ele acabou se tornando um pouco mais complexo, no sentido de que são muitas casas espíritas, e nós costumamos dizer que mais importante do que saber o que fazer é ter muita consciência do que não fazer jamais. Então nós oferecemos cursos de formação e de reciclagem para trabalhadores que querem desenvolver, né, tarefas nessa área, nesse campo. E esses cursos são abertos. Então agora nós teremos aqui em Ribeirão Preto, né, nos dias 12 e 13 de novembro, que são sábado e domingo, o curso, né, de formação e reciclagem para aqueles que trabalham no atendimento fraterno. É um curso intensivo. Nós vamos estar recebendo aqui um companheiro da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Barretos, é o Eduardo Kreuzfeldt, que já leva esse trabalho há muitos anos em muitas cidades no Brasil inteiro, e ele vai estar conosco. Nós vamos fazer esse curso no sábado, dia 12, das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 5, aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec, na Rua Monte Alverne, 667, Vila Tibério, Ribeirão Preto. Qualquer um pode participar, não tem custo nenhum, não tem que pagar para fazer o curso, basta que você, né, que queira fazer o curso, ligue para a nossa secretaria no 3625-2513, deixe o seu nome, o e-mail, o telefone, para a gente saber quantas pessoas vêm. Nós vamos oferecer o curso, vai ter um coffee break, todos estão convidados e a pessoa vai estar em contato com esse repertório de coisas que a gente não deve fazer jamais, né? Para não comprometer o trabalho e para aprimorar em termos de qualidade a formação dos companheiros que atendem nas casas espíritas nessa tarefa. Grande parte das casas espíritas, pelo menos as filiadas adesas à USE, Intermunicipal de Ribeirão Preto, oferecem esse conforto, esse consolo para as pessoas que chegam no centro espírita, que é o atendimento fraterno. André, vamos imaginar ou vamos propor ao nosso telespectador, ele não é espírita, mas ele ouviu o nosso programa, se interessou pelo assunto, se interessou pela temática. Sim. Ele pode vir? Na verdade, o nosso curso de atendimento fraterno é um curso de atendimento fraterno para trabalhadores espíritas, né? É como nós espíritas entendemos que deva ser atendido fraternalmente, né, aquele que chega à casa espírita. Mas, como tudo que nós fazemos no centro espírita, nós estamos de portas abertas para todos os que quiserem vir aqui estudar com a gente e conviver com a gente no sábado e no domingo, no dia 12 e no dia 13, né? Sábado, manhã e tarde, e domingo pela manhã. Não tem problema nenhum. Nós espíritas temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos norteia e faz nascer e desenvolver de forma mais decisiva a presença de Jesus para o Espiritismo. Sim. E a presença de Jesus
como você já disse, pelo Evangelho no lar e uma série de outras atividades é o que nos move. Essa presença do Evangelho, essa noção de Jesus que faz as casas espíritas levar adiante um trabalho de atendimento fraterno? Sim, naturalmente o trabalho de atendimento fraterno, ele entra como o equivalente espiritual da assistência social espírita. Então, da mesma maneira que nós levamos nos nossos núcleos de serviço social o agasalho, a cesta básica, a sopa, o atendimento ao idoso na casa do vovô, as crianças nas várias creches e núcleos espíritas, etc., né? Cada casa espírita oferece também o pão do espírito. O que é o pão do espírito? O pão do espírito é a esperança, é a mensagem de Jesus nas palestras evangélicas, né, que nós oferecemos. E também, né, essa escuta diferenciada, preparada para ser uma escuta caridosa, indulgente, misericordiosa, fraterna, como o próprio nome diz, de irmão para irmão. Então é importante, por quê? Porque nós não estamos aqui oferecendo serviço de confissão, né? Não é a mesma coisa, né? Com todo respeito, na Igreja Católica tem os confessionários, etc., em que o padre é dotado de um poder divino, de uma investidura para perdoar ou não, através de penitência. Não, o atendimento fraterno é um diálogo sigiloso em que qualquer pessoa vai encontrar dentro do centro espírita um espaço para falar de suas angústias, falar livremente dos seus problemas, até o ponto em que quiser e precisar e se sentir à vontade para falar, e encontrará alguém para ouvir como um irmão, pegar na sua mão e dizer: você não está sozinho. Só isso. Se você se interessou pelo assunto, você pode acessá-lo através dos nossos sites. Nós temos o site da USE, que é www.userp.org.br. Nós também temos o site do programa Visão Espírita, que é www.visãoespírita.com.br. E nós temos o site da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é www.cakrp.com.br. Você pode acessar os nossos sites, você terá as informações sobre o atendimento fraterno, as casas espíritas que realizam, ou se quiser simplesmente ligar, perguntar qual é a casa, qual é o horário, quais são os dias que estas atividades são desenvolvidas pelos vários núcleos espíritas espalhados pelas cidades ao longo do nosso país. E principalmente aqui em Ribeirão Preto, pode procurar as casas espíritas que você terá as orientações que busca sobre o assunto. André, o companheiro que vai procurar a casa espírita com este problema, com esta angústia, ele vai encontrar um trabalhador espírita. Sim. Sim. E este trabalhador espírita atua na sociedade, tem várias outras funções. Não é necessariamente um psicólogo, um psiquiatra, ele é um trabalhador espírita. Sim. Sim. Simples, um companheiro que está lá e vai ouvi-lo, de forma reservada. É alguém muito parecido com esse que chega. Né? É alguém que também tem problemas, é alguém que também tem desafios, que provavelmente também tem angústias, não é? Agora, é um espaço privado, preparado, sigiloso, caridoso, impregnado de amor, em que o indivíduo vai se colocar. Então, esse é o diferencial. E vai ter contato com a mensagem de esperança de Jesus. Então, aquele que atende, ele é um instrumento da mensagem espírita, da mensagem cristã de coragem, de força, de trabalho. Mais que isso, é alguém que está ali porque gosta de gente, porque gosta de ouvir,
porque está disponível para ouvir. Esse é o diferencial. André, e o que motiva as casas espíritas a levar adiante esse trabalho? Porque existe uma motivação interna, né? Porque ela leva o trabalhador ao trabalho, e existe uma motivação externa, ou uma motivação de retribuição ou de divulgação do Evangelho. Quais são os motivos que levam uma sociedade espírita a trabalhar este atendimento? Na verdade, a demanda do mundo contemporâneo, quer dizer, nós temos aí pessoas vivendo dramas solitariamente, com muito medo de ficarem expostas, não é? Medo de serem lesadas, medo de dividirem, medo de se colocarem. Nós temos um mundo dominado pelo medo e pela angústia. Então, o centro espírita, com as portas abertas para alguém que esteja nessas condições, é uma mão estendida, caridosa, em direção ao outro. Então, o centro espírita não pode ser um lugar frio, calculista, indiferente à dor daquele que chega. Por outro lado, nós não podemos sujeitar o outro a expor aquilo que o angustia de uma forma despreparada. Então, já há alguns anos, esse trabalho foi sendo uma necessidade a partir da demanda. As pessoas chegam e falam, eu vim no centro espírita, eu estou com um problema, ou comigo mesmo, ou de saúde, ou um problema moral, ou um problema psicológico, ou um problema no trabalho, ou um problema familiar, né? E eu gostaria de conversar com quem que eu converso, né? E aí nós, por que não organizar esse processo? Que não é um processo protocolar, formal, não é isso. É um processo de desenvolvimento qualitativo do nosso atendimento ao amigo que chega, ou aquele que pode se tornar nosso amigo, né? Aquele outro que chega no centro espírita em estado de sofrimento, né? Da mesma maneira que a gente pode ter na despensa uma comida para alguém que chega com fome, mas não adianta, por exemplo, ter feijão cru. Se a pessoa, vamos imaginar essa metáfora. Eu tenho lá na despensa toneladas de feijão e alguém chega com fome e precisa, né, comer naquela hora. Se eu não tiver fogão, água para cozinhar o feijão, ou um feijão já cozido, não adianta eu ter aquele feijão, porque ninguém vai comer aquele feijão cru. Né? Então, vamos imaginar que quando a gente faz um curso assim, nós somos o feijão que foi cozido para alimentar o outro. Né? Quem está cru não consegue matar a fome do outro. Então, por que a gente tem que estudar e se preparar? Para que a gente esteja em condições de atender a necessidade do outro. Para que a gente seja apetecível, palatável, digerível também para o outro. E assim, basicamente, isso é o princípio de tudo, a ideia do atendimento fraterno, a prioridade não é falar, é ouvir. André, o nosso tempo se esvai. Chegamos ao término do nosso programa Visão Espírita, levando para você que nos assistiu e que nos assiste uma nova informação sobre uma atividade e um trabalho desenvolvido pelas casas espíritas. Lembre-se, as portas estarão abertas, assim como os braços se abrem para acolher aquele que pode procurar num momento de desespero. Esperamos você, esperamos tê-lo de novo com a sua presença, com a sua alegria no nosso próximo Visão Espírita. Muito obrigado, André Bordini. Eu é que agradeço. Muita paz ao seu lar e lembre-se, sempre há espaço para ser fraterno com a dor do próximo. Pense nisso.
Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.